Olá, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. E no programa de hoje vamos falar sobre a unção de Manassés. Você já ouviu falar sobre a unção de Manassés? É uma espécie de unção do esquecimento. Antes da gente iniciar o programa de hoje, eu quero pedir a você para acompanhar as nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, só você digitar lá, Salvos pela Graça Oficial. A nossa fanpage também, Salvos pela Graça Oficial. E no YouTube também, é Salvos pela Graça Oficial. Eu vou deixar abaixo desse podcast todos os links das nossas redes sociais, para que você possa estar nos acompanhando por lá também. Lá você vai encontrar devocionários, mensagens e tudo mais que a gente estiver fazendo a respeito da mensagem do Evangelho. Eu quero pedir para que você também apoie esse nosso projeto. Eu vou deixar abaixo aqui o link também para você estar indo diretamente na nossa página, no nosso site, o Apoia-se Teologia. Lá você vai poder fazer a sua contribuição, não tem nenhum valor específico, aquilo que Deus colocar no seu coração, e você vai estar fazendo uma doação para que a gente possa estar melhorando os nossos equipamentos, para que a gente possa estar usando esse recurso para melhorar ainda mais o nosso meio de comunicação com vocês e de divulgação do Evangelho. Sem mais enrolação, vamos para o podcast de hoje. Manassés foi o nome do pai. Manassés foi o nome do filho. Manassés fez em nome do Espírito Santo. Esta unção de Manassés é o que tem sido mencionado por alguns pregadores com base em Gênesis capítulo 41, versículo 51, que nos diz o seguinte: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então, com base nesse versículo, alguns pregadores têm ministrado uma espécie de unção de Manassés, que, como o nome Manassés diz, esquecimento, eles ministram uma certa unção do esquecimento. Algumas pessoas pegam esse texto, alguns líderes pegaram esse texto para enganar, infelizmente, o povo que não lê a Bíblia, e colocaram lá que Deus vai fazer você esquecer dos seus problemas. Colocam uma toalhinha na cabeça da pessoa e começa ali a fazer alguns tipos de juras ali, de juramento e tal, professar o nome de Manassés e recebe a unção de Manassés. Eu nunca vi, não tem nada na Bíblia que dá base para isso. Recebe a unção de Manassés, recebe a libertação e você vai apagar todo o seu problema. Nisso as pessoas esquecem que é viciada, nisso a pessoa esquece que tem uma doença, nisso a pessoa esquece que tem um problema. Gente, que loucura é essa? Que absurdo é esse que estão fazendo com a fé? Marisa, qual que é o seu problema? É o vício do cigarro. Você fuma há quantos anos? Uns 35 anos que eu fumo. 35 anos você fuma? 35 anos que eu fumo. Creio. Se você tem fé, Deus tem o poder. Toma esse óleo aqui, minha filha. Fecha o olho. Estenda as mãos para cá. Eu ministro agora a unção de Manassés. O milagre de Manassés na vida dessa mulher. E esta mulher agora recebe a mão de Deus apagando da memória dela que um dia ela foi viciada. Essa mulher nunca mais vai se lembrar que um dia foi viciada. Nunca mais. Essa mulher vai declarar para a glória de Deus que ela nunca foi viciada. Eu peço agora, Deus vivo, passe uma esponja com o sangue do Cordeiro e apague da mente dessa mulher
que um dia ela foi viciada. Em nome de Jesus. Amém. Olha para eles. Como é que é seu nome? Marisa. Marisa, você algum dia na sua vida já foi viciada no cigarro? Eu não. Viu? Conhecemos muito bem a história de José. Sabemos que ele teve sonhos e após revelar estes sonhos, os seus irmãos mais velhos sentiram ciúmes, venderam para alguns mercadores, os mercadores o vendeu para os egípcios. E ali no Egito, depois, após sofrer algumas perseguições, depois ele foi exaltado. E também nesse período José se casou. E ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Agora imagine, o homem passou por todo tipo de prova, por todo tipo de dificuldade, e agora ele estava bem. E aí aconteceu esse episódio. Ele batizou os seus 2 filhos. E diz o texto, no livro de Gênesis, no capítulo de número 41, no versículo de número 50, diz assim, ó: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse os anos de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a dor na casa de meu pai. Olha que interessante, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a dor, né? Ou seja, que teve na casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, imagine uma mãe, diz a própria Bíblia, que uma mãe, que ela, depois que ela tem o seu filho, uma mulher gestante, ela esquece das dores do parto, porque teve um momento de grande alegria. O que quer dizer aqui quando José dá o nome do seu filho de Manassés, que Deus me fez esquecer de todo do sofrimento, de toda a casa de seu pai, ou seja, da traição que ele teve de seus irmãos? Nada mais era do que Deus agora me tem abençoado e tem me dado filhos, e por causa disso tem um motivo de grande alegria, motivo de grande bonança. Simplesmente isso. Não é que Deus fez a Manassés ter amnésia, ele esquecer dos seus problemas, das suas lutas. Não, eu agora tenho motivo para me regozijar. Ele não deixou uma espécie de doutrina, uma espécie de ensinamento para uma forma de unção de esquecimento, uma forma de unção para ser ministrada nas pessoas, para que as pessoas esqueçam do seu passado, para que as pessoas esqueçam de que um dia foi viciada, para que um dia as pessoas esqueçam de que um dia foi prostituta, foi assassino, ou para que as pessoas esqueçam de que fez algo de errado no passado e que ela precisa se esquecer daquilo, e ela recebe uma oração, passa por uma espécie de oração e daí ela esquece disso. Com base nesse versículo, com base nesse nome de Manassés, é um erro bíblico, é uma heresia. Isso não é... Nenhum dos apóstolos ensinaram isso. A Bíblia não nos ensina isso, a fazer tal coisa. Na unção de Manassés, Manassés foi o nome do pai, Manassés 2 em nome do filho, Manassés 3 em nome do Espírito Santo. Em Gênesis, no capítulo 45, versículo 4, nos diz o seguinte: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Se José tivesse tido uma espécie de amnésia, esquecido de todo o seu passado, não se lembrasse mais de quem era a casa do seu pai, ou de tudo o que ele passou, ele não revelaria para os seus irmãos que ele era José, e muito menos diria que ele era quem eles o tinham vendido para os egípcios. A Bíblia nos ensina o seguinte, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado,
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo está dizendo que toda a sua fama, que todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele representava, ele considera como um nada. E ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele prossegue para aquelas que estão diante dele. Então é isso que a Bíblia nos ensina. Não é uma espécie de amnésia, mas ele está nos dizendo que nós devemos esquecer para poder alcançar aquelas que estão diante de nós, para correr para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo ainda nos disse mais. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então é isso que Paulo está nos ensinando a respeito da nossa mente, dos nossos pensamentos. Paulo não ensinou uma espécie de oração para esquecimento, mas ele disse que nós devemos preencher a nossa mente com tais coisas. Nós devemos preencher a nossa mente com coisa que é amável, com coisa que é puro, com coisa que é agradável. Pois a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. É na nossa mente que começam as maiores batalhas interiores. E nós devemos preencher a nossa mente com tais coisas. Com coisas que louvam a Deus, com coisas que exaltem a Deus, com coisas que trazem a santificação, com coisas que vai glorificar o nome do Senhor. E por último, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele disse: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então é isso que nós devemos fazer em relação aos nossos pensamentos. Pensar nas coisas que são lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Não fique procurando unção de esquecimento. Não fique buscando por pregadores que pegam textos fora de contextos e aplicam de maneira errada. Se estamos passando por dificuldades, por lutas, por batalhas em nossos pensamentos, devemos seguir as orientações bíblicas, deixar que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa mente. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter amnésia, porque nós vamos se lembrar do passado, nós vamos se lembrar das coisas que fizemos lá no passado. Mas agora, no momento, no presente momento, devemos buscar aquelas coisas que estão diante de nós. Esquecer, deixar as coisas para trás, deixar aquilo que fizemos para trás e buscar aquilo que estão diante de nós. Então, meu amigo, minha amiga, o texto é muito simples. É um momento de alegria. José está dizendo, Deus, por causa desse grande presente de ter um filho, me fez esquecer de toda a luta. Nada do que eu passei, nada disso se compara pela situação que eu estou vivendo agora. Uma vida de bonança, uma vida tranquila, uma vida agora com esposa e com filhos. Simplesmente isso. Então, infelizmente, estão enganando as pessoas, estão mentindo para as pessoas. A gente sabe que tudo isso é teatro e tudo isso é enganação, mas as pessoas, na sua simplicidade, infelizmente, acham que isso é verdade. Não tem base bíblica para nada disso. Não existe nenhum versículo, unção de Manassés, unção de Efraim. Não existe nada sobre essa situação. Isso, infelizmente, é tudo manipulação. Deus fez simplesmente, ou melhor, Manassés simplesmente estava, José simplesmente estava dizendo que Deus fez ele se alegrar por causa do nascimento de seu filho. Se você tem buscado por esse tipo de ensinamento, por esse tipo de unção, por esse tipo de pregadores, fuja disso, porque isso é uma total heresia, é um erro bíblico e nós devemos ficar com aquilo que a palavra de Deus nos diz.